te exaltamos, ó Pai. Glorificamos o teu nome, aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez a paz, meus irmãos. Glória a Jesus. As crianças indo passarinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Mateus. Evangelho. Um pouquinho mais baixo. Glória a Deus. Evangelho de Mateus 6. Evangelho de Mateus 6, versículo de número 9. Vou compartilhar aqui com os amados irmãos. A palavra que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Podemos sentar louvando, exaltando, bendizendo o nome santo do Senhor. Eu quero tratar com os irmãos aqui um assunto, glória a Deus, baseado no tema. Eu quero falar sobre as cortes celestiais. Glória a Deus. Não sei se é um tema familiar para alguns, mas nós vamos tocar nisso. Aleluia, porque a Bíblia traz este assunto. Louvado seja Deus. A Bíblia ela fala sobre as cortes celestiais, tribunais divinos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E algumas pessoas tocam neste tema, que é acessando as cortes celestiais. Acessando as cortes celestiais. Estamos falando de oração. Esse primeiro modelo, que é de Mateus 6, versículo 9, é o modelo da oração, aleluia, do filho se dirigindo ao Pai. Aleluia, Pai nosso que está nos céus. Há um segundo modelo, se encontra no Evangelho de Lucas 11. Vamos lá, Lucas 11, versículo de número 5. Terceiro Evangelho, Lucas 11, versículo de número 5, que diz: disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar. E se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, ele vai dizer: eu não posso levantar-me. Aqui essa palavra ela revela algumas coisas, algumas chaves. Ele diz: o meu filho está comigo na cama. Dá a entender que eles estavam num quarto só, que havia uma grande esteira, onde todos estavam ali deitados sobre ela. E a questão que ele diz também: eu não posso abrir, não era só simplesmente eu não quero levantar e pôr uma chave numa porta e girar. Mas a ideia é que era algo como se uma alavanca transversal estava colocado, como que era algo que daria muito trabalho para ele levantar, ir lá, ter que tirar aquela alavanca, né? Seria algo ali pesado. Não era só que ele não queria atendê-lo, mas havia uma certa ali dificuldade. Mas aí vai dizer o texto, no versículo 8: eu digo-vos que ainda que, se ele não se levantar por ser teu amigo, vai dizer, ele vai levantar por causa da importunação. Algo interessante, ele diz: eu vos digo, aí vai dizer, a vós pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate, abrir-se, né, guiar.
Porque qual pai que dentre vós, tendo um filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Aí vai dizer, ou também, se pedir um peixe, ele vai dar uma serpente, vai dar uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Aí diz, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aleluia, aqueles que vos pedirem. Versículo de número 8, tem uma chave aí, algo interessante. Versículo, aleluia, de número 8, aleluia, porque o texto, ele vai dizer na condição, aleluia, de amigo. Se ele não se levantar por ser o seu amigo, aleluia, ele vai levantar-se todavia por causa da sua importunação. Mas Champlin vai dizer algo interessante, aleluia, neste texto. Ele vai dizer, olha, é necessário nesta palavra, primeiro, que se ponha o orgulho de lado. Tente, meus irmãos, tente imaginar essa cena, sair à meia-noite, para ir na casa do teu amigo, né? E é para pedir mesmo, aleluia, eu estou precisando. Primeira coisa, a primeira chave que entendemos, o orgulho tem que ficar de lado. O orgulho, por quê? Porque, irmão, a pessoa vai saber que eu estou precisando. Pô, eu estou precisando. Como que eu vou bater lá na porta lá? Me ajuda, varão. Eu estou falando. Ele vai descobrir que eu não tenho. Por quê, irmão? O nosso maior inimigo é o nosso ego. Aleluia. Porque nós temos, irmãos, ali uma roupagem que eu não preciso de ninguém. Pô, eu, fulano de tal, vou lá pedir para o meu irmão. Não. Se ninguém está sabendo, está tudo bem, não é verdade? Não está sabendo, está tudo certo. Mas se eu for lá, cadê o meu orgulho? O meu ego? Né? Vou ficar sabendo. Mas eu estou perguntando algo para alguém. Nossa, mas você é um intelectual, você é livre, você não sabe. Irmão, tem pessoas que abraçam isso. E aí a pessoa incorpora e acha mesmo, entendeu? Que ela é assim, que tem tudo isso, está entendendo? E a preocupação que está escondida aqui é o que vão pensar de mim. Esse é o maior problema. O maior problema é, aleluia, o que vão achar de mim. Se nós pararmos e analisarmos, queridos irmãos, aqui, o maior inimigo aqui é o nosso próprio ego. Aleluia. Porque, aleluia, é aquela preocupação. Aleluia. Irmão, se a pessoa tiver em mente, nós estamos aqui, irmão, ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. Não tenho dificuldade de sentar e aprender com meu irmão, de ele me falar algo, eu falar, olha, isso eu não sabia, que legal, está entendendo? E nós formos o quê? Crescendo, aleluia, juntos, aleluia, e não estou num patamar, aleluia, qual, aleluia, eu não posso aprender com alguém, eu não precise, aleluia, de alguém, aleluia, queridos irmãos, isso chama ego, aleluia, é o nosso eu, aleluia, interior, aleluia, que quer se colocar no lugar, queridos irmãos, que não foi, aleluia, o Senhor quem colocou. Eu me lembro, queridos irmãos, aleluia, nos primeiros passos, aleluia, das minhas primeiras caminhadas, aleluia, no Evangelho, missionário vai lembrar disso. As pregações, irmão, podia começar ou terminar de qualquer jeito, mas sempre tinha, irmão, mato eu, o eu posso, eu sou, eu tenho, o eu, mato eu. E nós aprendemos, irmão, aleluia, que a primeira que tinha que morrer, aleluia, era o nosso eu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas pastor, a Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a mesma Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer, vai e pede vasos emprestados
Deus, vai e pede vasos emprestados, aleluia, pede vasos emprestados, aleluia, para, aleluia, o seu vizinho, querido, pessoas, aleluia, que acham que não precisam de ninguém, que não se comunicam com ninguém, acha, aleluia, meu irmão, aleluia, eu quero ver como você vai fazer quando o Senhor te pedir para você ordenar, vai pedir vasos emprestados. Você quer vitória? Vai pedir vasos emprestados. O que é isso? É algo, aleluia, que você precisa e eu coloco na mão de outra pessoa e você vai ter que deixar o teu ego de lado, aleluia, para você, aleluia, ser servido, aleluia, por outra. Alguém vai entender esse negócio. Deus não dá tudo, aleluia, para uma pessoa. Deixa baixinho o microfone. Deus, irmão, aleluia, Ele não dá tudo para uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa sempre, por mais que ela tenha, ela vai precisar do outro. Ela vai precisar, aleluia, de alguém. Aí a pessoa pensa que vai ser assim, ó como... quando eu precisar pedir o vaso emprestado para o meu vizinho, eu vou falar com a missionária, porque com ela eu falo. Não, meu irmão, Deus vai pedir o teu vaso emprestado também com aquele que você não quer falar. O teu vaso emprestado está com aquele, aleluia, que você não quer se relacionar, com aquele que você não quer se comunicar. Senhor, bem para ele eu vou pedir vaso, Senhor, aleluia, mas bem para ela eu vou ter que pedir vaso, Senhor. Vai pedir vaso se quiser que eu enche, vai pedir vaso se quiser que eu supra, vai pedir vaso se quiser que eu trabalhe, vai canto de que levar. Como é fácil, irmão, se nós entendermos, louvado seja Deus das coisas, como fica fácil, irmão, como fica fácil se eu entender algumas coisas, aleluia, se eu deixar meu ego de lado, aleluia, se eu, irmão, reconhecer que eu nada tenho, que tudo é dele, aleluia, que nós precisamos, aleluia, um do outro, que com bom e com suave que os irmãos, que eles vivam em união, que como um óleo precioso que desce sobre a barba, sobre o cabelo, aleluia, sobre as vestes, aleluia, de Arão, porque é aí que o Senhor ordena a bênção e a vitória, aleluia, para sempre. Tem pessoas que estão morrendo e não pedem ajuda, estão morrendo e não pedem ajuda, estão morrendo e não bate na porta. A Bíblia diz em 2 Crônica 20, versículo 20: credes em Deus e tereis segurança, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Quem crê nessa palavra? A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, Ezequiel 14, versículo de número 20, a Bíblia vai tratar, aleluia, de 3 personagens bíblicos. A Bíblia vai falar de Noé, ela vai falar de Daniel, ela vai falar também, aleluia, de Jó, aleluia, pessoas que naquela época, se eles entrassem na presença do Senhor para interceder, diz que nem essas pessoas teriam êxito na intercessão, mas somente por suas próprias vidas, pelo aquilo que eles carregavam. Mas que chave eu quero tirar desse texto? Eles são pessoas, queridos irmãos, aleluia, que tinham autoridade, eu digo autoridade na corte celestial, pessoas que quando entravam, o próprio Deus, Ele dá testemunho, elas tinham autoridade, aleluia, na corte celestial. Olha que diz o texto, Jó 42, versículos de número 7, vai dizer, aleluia, o texto bíblico, do versículo 7 ao 9, diz a Bíblia, o Senhor, Ele está dizendo, parafraseando,
aleluia, de Jó, aleluia. Ele disse a Elifaz temanita, aleluia, minha ira se acendeu contra ti, contra teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó? Tomai 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, aleluia. O meu servo Jó, ele orará por vós, aleluia, porque a ele eu ouvirei. Versículo 9 vai dizer: então foram Elifaz, temanita, Bildade, Ossuíta, Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor dissera, e o Senhor, ele aceitou. Mas ele aceitou de quem, pastor? Ele aceitou da face, aleluia, de Jó. Veja, queridos, o que diz a Bíblia em Jó 22, aleluia, versículos 27, também vai dizer o texto bíblico, e 28, orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Voltando, queridos e amados irmãos, aleluia, para a nossa parábola do Evangelho de Lucas, aleluia, capítulo 11, versículos de número 8, aprendendo mais um pouco nessa situação que ela trata na forma de um amigo para o outro amigo, aleluia. Sempre ainda vai dizer: se ele continuar batendo, aleluia, todavia, aleluia, ele está lá, irmão. Nós sabemos que não é fácil, mas está dizendo: se ele continuar batendo, aleluia, ele vai, aleluia, se levantar, aleluia. Não, aleluia, ainda por ser seu amigo, mas por causa da importunação, ele se levantará por causa da importunação. Esta palavra, irmãos, importunação no grego, anaides, ela significa descarado, aleluia. Eu não estou dizendo para você, irmão, seja um descarado, mas está dizendo, irmão, alguém que não estava, aleluia, preservando a sua reputação, era alguém que havia deixado a sua reputação, aleluia. Alguém vai entender esta palavra. Ele desconsiderou o conforto, aleluia, do seu amigo, aleluia. Ele desconsiderou a vida privada, aleluia, do seu amigo, aleluia. E vai dizer o versículo 9 para aqueles que persistem, a Bíblia diz: eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, ele recebe, e quem busca, ele acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Continua buscando, continua batendo, continua, persevera, persiste, bate na porta, vai, aleluia. Ele continuou batendo, ele, quem sabe, ele continuou gritando: ei, amigo, saia para me socorrer, ei, amigo, eu estou precisando, aleluia, eu estou necessitado, amigo, me ajuda, amigo. Quem sabe, ele diz: eu estou precisando, amigo, de 3 pães, o meu pão está com você, eu sei que você tem, o meu pão está com você, aleluia, o pão nosso de cada dia, aleluia, dai-nos hoje, ele vai atender, ele vai te socorrer, ele vai te ajudar. Você não vai ficar sem socorro, porque o céu está vendo a tua humilhação, o céu está vendo a tua humilhação, o céu está vendo que não é fácil, o céu está vendo, aleluia, o que você tem deixado de lado, o céu está vendo. A Bíblia diz em Romanos 8:26, a Bíblia diz: o Espírito de Deus, ele intercede por nós
voz, com seus gemidos, aleluia, inexprimíveis. John Knox, ele vai dizer assim: é a sua mão que não nos deixa, é a mão, aleluia, do nosso amigo, é a mão, aleluia, do nosso amigo, Espírito Santo, aleluia, que não, aleluia, nos deixa. É mais ou menos assim, a Bíblia vai dizer, Gênesis 32, versículo 26, está lá Jacó, ele deixa a sua família, aleluia, mais atrás, e vai dizer que dar-se no val de Jaboque, quando ele encontra aquele homem, ele ainda não sabia que era um anjo, mas quando eles estão em luta corporal, vai dizer que ele em algum momento, aleluia, ele discerniu, em algum momento, ele discerniu, eu não estou lutando com homem, eu estou lutando com anjo, eu não estou, alguém vai ter que entender esse negócio, você não está lutando com homem, você aí o anjo vai dizer, deixa-me ir, eu preciso subir, mas ele disse, se tu não me abençoa, você não vai, se você não me abençoar, você não vai, ele diz, mas a alva já está subindo, o dia já está clareando, amanhã ela já está chegando, eu preciso subir, os portais estão se abrindo, eu preciso dar relatório lá no céu, mas ele disse, não me abençoar, está faltando crente assim, eu não saio daqui hoje sem a minha bênção, eu não saio daqui hoje sem a minha vitória, eu não saio. Ele precisava, o anjo precisava dar relatório das coisas celestiais. Jó capítulo 24. Olha o que vai dizer a Cef, está trabalhando a Cef, e ela vai dizer, visto que do Todo-Poderoso nos encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Você tem a versão da Viva 2002? Olha o que vai dizer, irmãos, a versão da Viva, porque o Todo-Poderoso não faz julgamento com data marcada. Olha o que está dizendo, por quê? Ele não faz julgamentos, aleluia, com hora marcada, aleluia, porque nós gostamos de saber, aleluia, porque Senhor, já não entra, papai, já não entra com as tuas mãos ali, porque o Senhor já não faz justiça lá, e ó, tem mais, me avisa o dia, me avisa a hora, eu quero ver, Senhor, eu quero, porque isso, irmão, isso é coisa do ser humano, porque isso é coisa, aleluia, do homem, nós queremos, irmão, nós somos assim, a gente quer ver, olha, aleluia, Jó 1, versículo 6, nós vamos entender, quando Jó, ele fala, queridos irmãos, essas coisas, aleluia, hoje nós temos a versão de Jó, e nós temos a versão do céu, mas Jó não sabia o que acontecia nos bastidores, ele não sabia porque tudo aquilo lhe sobreveio, aleluia, mas a Bíblia vai dizer que em certa ocasião, a Cef, vamos trabalhar com a Cef, vai dizer, queridos, aleluia, que num dia em que os filhos de Deus, eles vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, ele veio, queridos irmãos, o que estava acontecendo, aleluia, aí meus irmãos, nesta reunião, aleluia, nessa corte, aleluia, celestial, o Senhor estava lá, os anjos estavam lá, isso é uma corte celestial, estavam todos ali reunidos, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu, aleluia, ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela, ou seja, eu estava na terra montando casos, eu estava na terra montando casos,
coisa contra Jó? Você tem algum caso montado contra Jó? Você elaborou aí algum processo contra Jó? Aí ele vai dizer: olha, eu tenho, a priori eu tenho sim, eu tenho alguma coisa montada contra ele. E qual é o caso que ele tinha montado de Jó? Ele vai dizer: ó, também tu cercaste de bens. Ele acusou a motivação. Ele diz: ele só te serve, aleluia, por causa dos bens que você dá para ele, aleluia. Ele só te serve, ele só te é fiel, aleluia, porque você cobre ele de bens. O que eu vejo, irmãos, aqui nesta palavra? Que até a motivação, a nossa motivação, entenda isso, até a nossa motivação, aleluia, não é o que você faz, mas o porquê você faz, aleluia. O adversário, ele tenta elaborar casos contra nós, mas o interessante aqui, queridos irmãos, é que Jó não tinha, aleluia, neste tribunal, ele não tinha uma voz que era a favor dele, nas cortes celestiais. Você consegue entender? Jó não tinha uma voz a favor dele, lá nas cortes celestiais, era a palavra, então, aleluia, do acusador. Ele disse: olha, ele está fazendo isso por causa daquilo, aleluia. Eu não tinha outra forma a não ser, aleluia, ele provar, aleluia, passando, aleluia, pelaquela situação, porque Jesus não havia ainda morrido na cruz do Calvário para estar lá, para interceder, para ser lá uma voz, aleluia, que estivesse lá diante dele. Para nós entendermos mais um pouco o que é uma corte celestial, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 19 ao 22, olha o que diz: então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava à sua mão direita e à sua mão esquerda. Havia lá um tribunal. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Aí um se levantava e dizia desta maneira, outro se levantava e dizia de outra. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor. Anjos são espíritos ministradores. Então se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Eu acho interessante, só pegar uma brecha, interessante, irmão, porque ele é como é que Deus, aleluia, com o anjo. Ele diz assim: quem que vai lá? Ele fala: eu vou. Aí ele fala: com quê? Aí ele vai dizer, vai elaborar um plano. Porque isso é uma chave tão interessante, irmão. Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu sou o líder, então eu chamo alguém, aí eu falo assim: então vem aqui, então você vai fazer do jeito que eu estou falando. É assim. Não, irmão. Alguém disse assim: se você trabalha com especialistas, você não tem que falar para ele o que ele tem que fazer. Silêncio. Quando você trabalha com pessoas inteligentes, você não tem que estar falando o que ela tem que fazer. Ele fala assim: não, nós pagamos e eles trazem as ideias. Teve uma outra pessoa que eu ouvi um dia dizendo assim: olha, antes da pessoa trazer uma reclamação na empresa, primeiro eu falo é regra, ele tem que trazer, ele pode trazer um problema, mas ele tem que trazer 3 soluções e uma das 3 é a que ele sugere. Eita. Mas vamos lá, ali, irmão, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor podia dizer: ó, é assim, 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 assim. Não, você está aí, você tem que saber. Se você está aí, você tem que saber. Aí ele vai, e ele disse: eu sairei e serei o espírito de mentira da boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirá, aí o Senhor vai, tu induzirá e prevalecerá. Sai e faz assim. Ele diz: faz desse jeito. Sabe o que é isso? Você consegue visualizar, imaginar? É um cenário de um tribunal.
tribunal, é um cenário de uma corte celestial. Olha, você está entendendo como que a Bíblia, ela está cheio, aleluia, dessa linguagem, aleluia, de tribunal. Quando o Evangelho de Lucas, capítulo 22, e versículos 31, ele vai dizer, Jesus, ele olha para Pedro, e ele diz assim, aleluia, Simão, Simão, Satanás vos pediu para se andar contigo, aleluia, como trigo. Sabe o que ele estava dizendo? Alguém reclamou de ti nas cortes celestiais. E o dicionário vai dizer que esse pedir, o dicionário Strong diz que esse pedir ele significa alguém reclamou, quer dizer, é alguém que tinha o direito legal de fazer. Não é conversa furada. Não, irmão. Ele está dizendo, ele está trazendo algo legal. Ele está trazendo algo verídico. Ele fala, ele abriu um processo legal contra você, aleluia, lá nas cortes celestiais. Mas o versículo 32 diz, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Você tem um advogado, ele está, aleluia, ele é a tua voz lá nas cortes celestiais. Ele estava dizendo, olha, não é que não vai passar, você vai passar, mas não vai morrer, você vai passar, mas não vai desfalecer, você vai passar, mas não vai desviar. Jesus Cristo, você tem que saber como as coisas acontecem, você tem que saber como as coisas funcionam. Meu Deus, deixa eu correr por causa da hora. Lucas 18 vai dizer assim, deixa meu microfone baixinho para mim não falar alto. Lucas 18, olha o que vai dizer. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune, a palavra de novo, não me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? Eu não li o 6? E diz, amém, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Veja, queridos irmãos, ainda que nós estamos aqui, aleluia, a Bíblia diz que estamos assentados em regiões. A Bíblia diz lá em Efésios 2, versículo 6, quando você ora, você está entrando no sistema judicial. Quando a Bíblia fala de trono, não trata só de adoração, mas aonde saem vereditos, aonde saem decretos, aonde saem declarações, aleluia, aonde saem ordenanças que mudam a vida
justo, aleluia, e depressa o Senhor, Ele fará justiça. O pregador contou algo interessante. Ele contou que um homem está diante do juiz. Ele estava lá diante do juiz, mas ele, no tribunal, ele não estava indo muito bem. Ele não estava indo muito bem. Ele ia, mas sabe aquele dia não estava muito bem. O juiz olhou para ele e falou: para. Ele falou: não, só para. Ele olhou para ele e disse assim: meu jovem, eu sei o que você quer de mim. Ele disse: eu entendi o que você quer que eu faça. Mas ele disse: me apresente alguma coisa. Ele disse: me dê provas. Ele disse: eu preciso de provas. Às vezes nós estamos diante, aleluia, do Senhor, das forças celestiais, e você está lá batendo. É como se eu sei o que você quer, eu já entendi, só para. Me dá um motivo para fazer, me dá um motivo para agir. Me apresenta alguma coisa. Eu não posso apresentar algo para o Senhor e querer viver a mesma vida, e querer viver a me mostra alguma coisa, diz o céu, me mostra alguma coisa. Muda a motivação. Mostra que mudou, mostra que está diferente, mostra pela tua pisada. Não pode chegar diante de mim e depois viver a mesma vida como se nada tivesse acontecido. Mas quem quer mudança, quem tem mudança, quem tem mudança, quem tem mudança, Kamai Chorema. Isaías 43, versículo 26. Isaías Isaías 43. Quero ler em várias versões, vou ler até aqui também. Isaías, profeta messiânico, 43, 26. A Sef diz: faz-me lembrar, entremos juntos em juízo. Olha que Deus, entra comigo em juízo, faz-me lembrar, conta as tuas razões, para que eu possa te justificar. A Bíblia diz tudo, o pentecostal procura me lembrar, entremos em juízo, apresenta, aleluia, as tuas razões. Vamos ver o que diz, aleluia, King James, aleluia, relembra o teu passado para mim, vamos conversar, vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos para que eu possa, aleluia, justificar. Mas olha, tem algo aqui tremendo, quer ver? Aviva, vamos ver, aviva novamente. Lembre-se do passado, vamos juntos ao tribunal, apresente a sua defesa e veremos se você, aleluia, tem razão. Quantos estão, aleluia, entendendo esta palavra?
Xarabacaio, Estorobo, que naraçou, Esterebaio, recanto, rebaio. Estamos, irmãos, aleluia, entrando nas cortes celestiais. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nas cortes celestiais, mas eu estou te dando base. A Bíblia diz em Zacarias, capítulo de número 3. Se você souber entrar nas cortes celestiais, irmão, você resolve. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, ao qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás a sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, por sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, que aleluia te repreenda, aleluia, porque ele vai dizer: não é este um tição tirado do fogo. Veja, você vai encontrar o Senhor, o juiz, você vai encontrar, aleluia, o anjo do Senhor, o advogado, aleluia, vai encontrar Satanás, o acusador, aleluia, e vai encontrar aí, aleluia, o Josué, aleluia, a vítima. Versículo 3, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. E Josué disse: eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, eu te vestirei de vestes finas. Aleluia. Ele disse: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, vestiram de roupas, e o anjo do Senhor, aleluia, estava em pé. Isso é muito importante. Quando você estiver na corte celestial, nunca entre sozinho. Quando você entra na corte celestial, aleluia, o Senhor Jesus tem que estar sempre à tua direita. E o anjo do Senhor protestou, aleluia, a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos. Mas olha ali que tremendo: e eu te darei livre acesso aos que estão, eu te darei livre acesso aos que estão aqui, eu te darei livre acesso, entrará nas cortes celestiais, eu te darei livre acesso. É aqui que as coisas são resolvidas, é aqui que as coisas são solucionadas. As coisas, elas são solucionadas, elas são resolvidas, aleluia, são, queridos irmãos, na corte, aleluia, celestiais. É aqui, queridos irmãos, aleluia, que tudo, aleluia, se resolve. É aqui, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 12, versículo 10, olha o que diz o texto bíblico: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino, aleluia, do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, ele é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, de dia e de noite. O Satanás, ele vive para acusar. Essa palavra acusador é cataborel. Cataborel é alguém que está autorizado, é alguém que está autorizado, aleluia, a fazer uma reclamação legal. Ele entra na corte, ele entra com o processo montado, ele diz: ó, tá aqui, só não pode fazer nada na vida daquela pessoa, porque ó o que está fazendo, tá assim, e ele vai lá e ele mostra, aleluia, o processo, aleluia. Mas então o que nós fazemos, queridos e amados irmãos, se você tem acesso, aleluia, nas cortes celestiais, aleluia, através do sangue, aleluia, de Jesus Cristo, aleluia, você tem que expor tudo, você tem, aleluia, que confessar tudo, você tem que liberar tudo, aleluia. Senhor, perdoa
quando nós chegamos nas cortes celestiais, aleluia, clamando ao Senhor, aleluia, Jesus está aqui comigo, o sangue do Cordeiro, aleluia, me purificou, Senhor, perdoa todos os meus pecados, Senhor, até aqueles que se porventura eu não me lembro, eu não lembro mais, mas Pai, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Vamos começar a entrar nas cortes, vamos colocar em pé. Todos os pecados, Senhor, até aqueles que me são ocultos, Pai. Processos da sua vida, eles vão começar a andar. Aquilo que estava bloqueado vai ser desbloqueado nas cortes celestiais. Vai ser, aleluia, aquilo que estava travado vai ser destravado. Ei, vai ter uma ativação na tua vida. Porque 1 João está escrito: filhinho, não pequeis, porventura se pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo, você pode entrar, aleluia, nas cortes celestiais, você pode entrar, é você, o Senhor. Você pode imaginar você nas cortes celestiais, você pode imaginar você, aleluia, nas cortes celestiais, você pode imaginar você, aleluia, diante do Senhor, aleluia, mas à tua direita você não está sozinho. Jesus está aí, Ele está aí com você. Ele abaixou, você pode começar a você está nesse lugar agora. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, aleluia, Ele te purifica, o sangue de Jesus te purifica, nada mais te trava, nada mais te trava, nada mais te bloqueia, nada mais te para. Você está resolvendo hoje essa situação nas cortes celestiais. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Cadê o crente lavado? Cadê o crente remido? Cadê o crente lavado e remido? Cadê o crente, aleluia, que foi lavado, que foi remido, aleluia, pelo sangue, aleluia, do Cordeiro? O sangue de Jesus hoje, Ele te dá acesso. Vai colocando diante de Deus, vai colocando diante de Deus, vai colocando a tua causa diante dele. Aquilo que te prendia, coloca diante dele agora. Ei, não estamos brincando de ser crente. Se você acreditar, hoje vai ter veredito de vitória. Hoje vai ter veredito de vitória. Hoje as coisas vão começar. Vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando perdão, vai liberando perdão, vai liberando perdão, vai liberando.
nos ensinou a vencer nossas batalhas nas cortes celestiais. Jesus nos ensinou a vencer nossas batalhas nas cortes celestiais, vencê-las no quarto, vencê-las de filho para pai, de amigo para amigo. Mas olha o segredo, pega a chave agora. Nunca Jesus ele ensinou a você ganhar suas batalhas no campo. Pega essa. Jesus ele nunca nos ensinou a ganhar a batalha no campo. Você ganha na corte. Você ganha na corte. Na corte. Na corte. Chama o céu, chama o céu, chama o céu, chama o